Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 10, diz assim: E sucedeu, ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Até aqui. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tua palavra, pedimos que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria. Edifica a tua igreja, vem com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, nós vimos nos capítulos anteriores as obras de Salomão, organização do reino, tudo. Curiosamente, na pregação nós ficamos com uma dúvida. Se haviam sido 20 anos completos, ou se havia sido 13 anos construindo as duas casas juntos. Não sei se os irmãos lembram. Curiosamente, esse versículo nos mostra o quê? Que primeiro, Salomão gastou 7 anos para edificar o templo. E depois ele gastou 13 anos para edificar a casa dele, a casa da filha de Faraó e os edifícios públicos que estavam em volta. Mostrando que ele gastou 20 anos completos. Curiosamente, é metade do seu reino. Ele reinou por 40 anos. Metade disso ele gastou em construções. Fez somente isso? Não. Salomão fez muita coisa, nós vamos ver isso hoje. Mas, relembrando os irmãos na primeira palavra, que tudo que é duradouro na vida, tudo aquilo que custa, exige dedicação, exige tempo. São projetos de vida. Sempre duvide de bênçãos fáceis. Deus não é um supermercado. Deus é Deus de processos. Deus é Deus de começo, meio, fim e eternidade. Amém? Então, dentro disso, é muito importante você se situar em que ponto eu estou da minha vida. Identifiquei o ponto. Nesse momento na minha vida, em que eu vou colocar esforço. Não adianta você querer fazer coisas fora de tempo. Existem coisas que são apropriadas para um determinado tempo. Dessa maneira, você vai desenvolver uma vida sábia e produtiva. Por que tem gente que não conclui nada? Porque não discerne o tempo. Não discernindo o tempo, não cumpre processos. Não cumprindo processos, não chega em nenhum lugar. Amém? Vamos seguir. Versículo 11. Para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia, e saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera. Porém, não foram boas aos seus olhos. Por isso disse: Que cidades são essas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas Terra de Cabu, até hoje. E enviar Irão ao rei 120 talentos de ouro. Até aqui. Qual é o caso? Para construir a casa e construir o templo, Irão mandou para Salomão 4,5 toneladas de ouro. 4.500 quilos. Mais madeira, pedras, todo o material. Isso teve um custo. Esse custo Salomão pretendeu pagar com 20 cidades da Galileia. Quando Irão foi visitar essas cidades, ele não gostou. Porque as cidades eram ruins? Exatamente não. É porque era uma região agrária, de agricultura e pecuária. Eram cidades que ainda não tinham infraestrutura. E Irão era do povo fenício, ele era da região de Tiro,
que o povo fenício trabalhava? O povo fenício trabalhava com comércio marítimo e trabalhava com o mar. Era o trabalho deles. Como que um homem do comércio vai trabalhar na agricultura? Agora veja que interessante. Terra de Cabu quer dizer, eu marquei aqui, cidades desagradáveis. Olha o que isso foi ocasionar. Aproximadamente 1000 anos depois, quando disseram que Jesus era o Cristo, o que os fariseus falaram? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Por quê? Porque a Galileia ficou marcada como uma terra pobre, uma terra simples, uma terra que não servia para nada. E essa tradição se arrastou por 1000 anos, até a época de Jesus. Num ponto em que os fariseus, de maneira errada, falaram: pode vir algum profeta da Galileia? Na verdade, o profeta Jonas era da Galileia. Mas percebem como a fama fica? Veja que interessante, espalhadas pelo mundo, existem cidades, existem regiões, existem países que são marcados por uma sina, são marcados por um rótulo, que muitas vezes não é verdadeiro. Existem povos que são marcados por um rótulo que não é verdadeiro. Por exemplo, o povo cigano. Em geral, no nosso país, o que se fala do cigano? Que nenhum cigano presta. Mas isso é uma mentira, porque você não conhece todos os ciganos. Percebe? Mas esse é um hábito do homem. E infelizmente essas coisas, elas carregam por anos. Da mesma maneira que famílias. Ah, daquela família não saiu ninguém bom. Mas você vê na história, Deus levantando muitos improváveis. E esses improváveis vieram de situações muito ruins. O que acontece? Eu não posso colocar um rótulo. Fecha tudo. Amém. Isso. Fecha ali. Eu vou acabar com a minha voz. Eu não posso colocar o rótulo. Isso é preconceito. Eu primeiro preciso analisar, conhecer e avaliar. Amém? Mas vamos seguir. Versículo 15. Ó, forcei minha voz. Glória a Deus pela janela. Versículo 15. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Meguido, e a Gezer, porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer, e a queimou a fogo, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer, e a Bet-Horon, a Baixa, e a Baalate, e a Tadmor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e tudo que Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão servo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados e seus príncipes e seus capitães e chefes de seus carros e dos seus cavaleiros. Até aqui. Veja, Salomão não conseguiu pagar Irão com as 20 cidades. O que ele faz? Ele impôs um tributo, um imposto sobre o povo.
Mais à frente nós vamos ver que o povo reclamou desse imposto. Que mais Salomão fez? Salomão pegou todos aqueles que não eram judeus, que não eram israelitas, e colocou em trabalhos forçados. E entenda, trabalho forçado aqui é o trabalho forçado com a base bíblica, com a lei de Moisés. Como é que funciona? Eles foram obrigados a escolher aquela profissão. Eles foram obrigados a trabalhar naquilo. Mas eles tinham casa, eles tinham comida, eles tinham tudo aquilo que eles necessitavam. Não havia maus tratos. Mais ou menos é assim, ó, aqui em Israel, quem não é israelita, trabalha nessa obra aqui, trabalha naquela obra ali, trabalha naquela obra. Mas tem uma vida digna, não é espancado. Não sei se os irmãos sabem a lei de Moisés. A escravidão era para pagar dívidas. A pessoa trabalhava um certo número de anos, pagava a dívida dela, acabou. Entendeu? Se o dono do escravo se irritasse, desse um tapa e saísse uma marquinha de sangue, nessa aqui, ó, o escravo era liberto da sua obrigação financeira instantaneamente. Quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa naquelas coisas horríveis que nós vimos nos últimos 1000 anos. Na verdade, veja, desde a época dos romanos havia escravidão. Escravidão é uma marca da sociedade. Mas o único povo que tinha um tipo de escravidão, onde as pessoas tinham uma vida decente, elas tinham sustento, elas tinham ganho do seu trabalho, era o povo judeu. Mostrando mais uma vez que a nossa escritura é luz do mundo. E onde o mundo é injusto, a escritura é justa. Por que que isso é importante? Isso tem um caráter apologético tremendo aqui. No meio do marxismo cultural, os cristãos são acusados injustamente de oferecer a base bíblica para a escravidão. Isso é uma mentira criminosa, sem pé nem cabeça. Porque o que se fez de escravidão no mundo não é bíblico, ao contrário. O que se fez de escravidão no mundo, a Bíblia proíbe. Por que que é importante você saber disso? Porque o seu filho na escola, os seus parentes, a grande mídia, o cinema, o teatro, cada vez mais vão perseguir a igreja. E cada vez mais essa perseguição vão falar mentiras sobre a igreja. E você vai ter que, com muita calma, muita sabedoria, muito discernimento, explicar isso. Entendeu? Porque nós sabemos pela Bíblia que, infelizmente, um dia os cristãos vão ser inimigos do Estado. E o processo para o qual nós vamos virar inimigos do Estado, que o anticristo vai instituir isso, provavelmente é por causa do conteúdo bíblico. Foi assim na época de Nero, imperador romano. Por que que houve perseguição contra a igreja? Por causa da Bíblia, porque a Bíblia proibia adorar o imperador. Por não queimar o incenso ao imperador, cristãos foram queimados vivos. E é sempre assim na história. Quando vai perseguir a igreja, se fala uma mentira sobre a igreja, algo até que a Bíblia condena, e se persegue a igreja por causa daquela mentira. Foi assim na história, foi assim antes de existir igreja, quando era Israel, e vai ser daqui para frente, até a consumação dos séculos. Então não estranhe. Bem-vindo ao clube. Esteja bem, esteja feliz, mas esteja pronto para responder a razão da sua fé. Pode até falar o que for, mas não vai ser do meu lado. Do meu lado não vai falar besteira. Entendeu? Com a maior calma do mundo, já aconteceu, eu falei, fulano, só que essa escravidão aí é antibíblica, a Bíblia condena isso. Nunca te falaram? Entendeu? E é assim que você tem que se portar. Nós temos que defender a nossa fé.
de maneira inteligente. Amém? Vamos seguir. Versículo 23. Deixa eu falar mais uma coisa. Veja, nós falamos uma série de cidades. O que Salomão está fazendo aqui? Olha, não passou, peraí. Agora pode até abrir. Existia uma estrada entre o Egito, que estava ao sul, subia por dentro de Israel, passava pelo Líbano, passava pela Síria e ia até a Mesopotâmia. Essa era uma estrada comercial e militar. O que Salomão está fazendo? Ele edificou todas as cidades à beira dessa estrada. Cidades que guardavam mantimentos, cidades que fabricavam carros, cidades militares. Ele fortificou estrategicamente cada ponto. Qual é o ensino aqui? Existem áreas da sua vida que você precisa edificar para elas serem fortes. Quais são elas? Primeiramente, a fé bíblica. Segundo, sua saúde. Terceiro, seu trabalho, porque sem trabalho você não tem dinheiro e não tem saúde. Quarto, sua família, para você viver em paz. Entendeu? Quinto, planejamento do futuro. Veja, a ordem das coisas é independente, apenas começa com a busca a Deus. E aí o demais vem se misturando. Mas percebe na vida de Salomão essa sabedoria? Ele olhou, falou, o que eu preciso edificar? Bom, primeiro eu preciso pagar o Irão. Vou pagar dessa forma. Segundo, eu vou edificar tudo que está em volta dessa estrada, porque ninguém vai se levantar contra mim. Não havia na época, nas redondezas, nenhuma potência que pudesse fazer frente a Israel. Mesmo não havendo nenhum país que pudesse ser inimigo, o que Salomão fez? Estava em época de paz. Se edificou, se fortificou mais ainda. Quando você está com dinheirinho sobrando, quando você está em condição de avançar, o que você tem que fazer? Edificar sua vida. Porque o dia que vier a tempestade, você está sólido. E aí a tempestade vem e não te derruba. Por isso que é importante discernir o tempo. E discernir o que é para fazer naquele momento. Por exemplo, eu sou jovem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que gastar minha vida em estudar, trabalhar e construir carreira. Porque sem dinheiro ninguém faz nada. Acabei de chegar no Brasil. Eu sou um imigrante de fora. O que eu tenho que fazer? Eu preciso dar o melhor de mim. Porque é uma segunda oportunidade que eu estou tendo numa terra estranha. E eu preciso fincar raízes. E tratar aquela terra como se fosse minha. Porque ela é uma escolha minha. Eu brinco aqui no Paraná, eu sou de São Paulo. Mas eu brinco com os paranaenses, eu falo, eu sou muito mais paranaense do que você. Aí eles falam, como? Olha o teu sotaque de paulista. Eu falo, eu escolhi viver aqui. Você não, você nasceu. Eu vim porque eu quis, eu fiquei raiz porque eu quis, e aqui é minha terra. E vocês sabem que se falar mal de São Paulo, eu fico tranquilo. Mas abre a boca para falar mal do Paraná do meu lado. Arrumou encrenca, eu tenho um amor por essa terra. É a minha terra, de coração. Meus filhos nasceram aqui. A minha vida foi construída aqui. Da mesma maneira tem que fazer. E os demais, em cima dos exemplos que eu acabei de dar, sabem exatamente o que precisa ser feito agora. Amém? Vamos lá, seguir mais um pouquinho, versículo 23. Estes eram chefes dos oficiais que estavam sob a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó, da cidade de Davi, à sua casa,
que Salomão lhe edificara, então edificou a Milo. E oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do Mar Vermelho, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus a seus servos marinheiros, que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Até aqui. Vamos começar de trás para frente. O que acontece? Os fenícios tinham o porto virado para o Mediterrâneo, aqui mais ou menos. Aqui está o mar Mediterrâneo. Aqui está a terra de Israel. No cantinho aqui embaixo tem o Mar Vermelho. Salomão edificou um porto ali. E ele construiu grandes navios. Com isso ele conseguia negociar para a Europa e para a África, e conseguia negociar para a costa oeste da África e para a Índia e região do Paquistão. Para vocês terem uma ideia, nessas viagens só do Porto do Sul, foram trazidas 16 toneladas de ouro. Só de ouro. Conta a lenda que os fenícios foram muito longe. Existe uma tese de que os fenícios chegaram até o Rio de Janeiro, no Brasil. E dentro da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, existem umas inscrições rupestres, que muitos defendem que foram os fenícios. Para vocês terem uma ideia, eles fizeram isso, se for verdade, 2.500 anos antes de Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães e Pedro Álvares Cabral. 2.500 anos antes. Quando nem se conhecia a vela quadrada das caravelas, que impulsionavam um monte. Entende quem é o sócio de Salomão? Quem é que deu a base para o comércio marítimo? Irão. Por que Salomão se preocupou em pagar rapidinho o serviço de Irão? Porque Irão talvez era o maior parceiro econômico de Salomão. O que eu aprendo aqui? Quem é o seu maior parceiro econômico? Seu patrão. Se você fizer para o seu patrão como se estivesse fazendo a Jesus, que é o que a Bíblia ordena, tudo que façais, façais como para o Senhor, o seu patrão vai prosperar. E você vai prosperar junto. Por que que isso é importante? Novamente, nós vivemos há mais ou menos 40 anos uma mentira que quer dizer que os patrões são ruins, que quer dizer que os patrões são opressores. Isso é antibíblico. Estou dizendo que todos os patrões são bons? Não, tem muita gente pilantra, malandro. Mas, na sua maioria, a Bíblia fala para a gente servir nossos patrões como ao Senhor. A pergunta é, você vai ficar com a Bíblia ou você vai ficar com uma mentira marxista, antibíblica? Vou te dar a chave do sucesso. Fique com a Bíblia. Sirva bem ao seu patrão. Lá em São Paulo nós tínhamos um ditado: bom patrão tem bom funcionário, e bom funcionário tem bom patrão. Um precisa do outro. E se você é patrão, siga a Bíblia da mesma forma, seja o melhor patrão, que paga o melhor salário, um patrão justo, que cuida da vida dos seus funcionários, que se precisar deixa de comer para pagar o salário dos seus funcionários. É isso que a Bíblia fala.
Eu no passado já tive funcionário. Eu pagava eles 1 semana antes, 4 dias antes, 3 dias antes. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nunca deixei de pagar os funcionários. Entendeu? É assim que nós cristãos nos guiamos. Nunca pelas mentiras que o mundo fala, e sempre pela verdade bíblica. Entenderam? Salomão aqui está cuidando do interesse. Irão está servindo a Salomão. Os dois estão juntos. Eles estão prosperando. Israel está prosperando. É época de paz. Como que foi conquistada essa paz? Através de trabalho duro. Não foi jogando dinheiro pela janela para sustentar quem não trabalha. A Bíblia fala, quem não trabalha, não coma. Percebe o tempo que nós estamos vivendo? Percebe como é facinho chamar a Bíblia de maluca? Os irmãos estão entrando no meu raciocínio? Tudo isso que eu estou te falando é bíblico. É aí que você tem que ser inteligente, é aí que você tem que ser luz do mundo. E através das boas obras, mostrar que tudo isso é uma mentira, porque durante toda a história da igreja, a igreja sempre foi acusada injustamente, só muda o inimigo. O trabalho do diabo é levantar inimigos na história contra a igreja. Na época do imperador romano, qual que era o inimigo? Eles diziam que a igreja bebia o sangue das criancinhas. E que o culto da igreja, todo mundo praticava sexo com todo mundo. Coisa sem pé nem cabeça. Percebem? Só muda o inimigo, só muda o diálogo. Porque existe uma mente por trás do sistema. Ah, o irmão crê em conspiração? Não. Sim e não, eu creio numa mente por trás do sistema. Que mente é essa? É a mente do diabo, que é inimigo da igreja. E vai mudando suas facetas para encontrar a forma de atacar a igreja. Por isso que nós que temos o Espírito Santo temos que ser luz do mundo e sal da terra. Tem que procurar ser o melhor funcionário, procurar ser o melhor patrão, procurar ser o melhor em tudo, mesmo que eu não consiga. Mas eu estou tentando. Tenho que estudar, tenho que me preparar, tenho que ser criativo. É o que você vê na vida de Salomão. Salomão está usando todas as oportunidades. Sabe o que é 16 toneladas só de ouro? Só de ouro. Vamos seguir. Capítulo 10, versículo 1. Deixa eu só fazer uma parte importante. Quando a Bíblia fala que Salomão oferecia sacrifício, ele levava o sacrifício e o sacerdote oferecia, tá? Os reis não podiam oferecer sacrifício diretamente. Fique bem claro, amém? Vamos lá, capítulo 10, versículo 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis, e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiaria, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas, e foi a Salomão, e disse-lhe tudo o que tinha ao seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada ficou oculto ao rei. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si, e disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim os meus olhos e o viram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria.
Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Até aqui. Olha que interessante. Mais 4 toneladas e meio de ouro. Vocês percebem que onde Salomão põe a mão, prospera. Gente, nós somos contrários ao evangelho da prosperidade. Mas muitas vezes percebemos que algumas pessoas, pela vontade soberana de Deus, são muito bem-sucedidas em tudo que fazem. Entendeu? Isso é uma marca. Agora, olha que interessante. Quem é essa rainha? Essa rainha vem provavelmente da região que a gente chama hoje do Iêmen. Entendeu? Provavelmente essa rainha levou a fé bíblica para a África. Entendeu? A terra dela era do lado da Etiópia. Na época dos apóstolos, teve um grande oficial da Etiópia, um eunuco, que vinha adorar em Jerusalém. Alguns teólogos acham que a rainha de Sabá levou a verdade bíblica para a África e que muitos lá se converteram ao judaísmo e depois ao cristianismo. Tanto é que na época da igreja, por 5 séculos, o maior centro evangelístico do mundo antigo era o norte da África. Agostinho de Hipona era do norte da África. O escritor, o evangelista Marcos, atuou em Alexandria, no Egito, no norte da África. Percebe? Deus usando relações comerciais para a propagação do evangelho. Eu pergunto, você usa o seu trabalho, os seus relacionamentos pessoais para ser um embaixador de Cristo? Percebe como é rica a Bíblia? A igreja precisa de evangelistas enviados? Sim. Mas eu tenho que lembrar que eu sou evangelista em tempo integral. Eu sou um vendedor para Cristo, eu sou um advogado para Cristo, eu sou um mecânico para Cristo. Eu sou um prestador de serviço para Cristo. E quando abre uma oportunidade, eu evangelizo. Quando abre uma oportunidade, eu oro. A pergunta é, quando chega alguém com uma baita dor de cabeça do seu lado, você pergunta para ele se ele quer uma aspirina ou você pergunta para ele se ele quer uma oração? Ah, pastor, aspirina tem mais efeito. Percebe? Nós somos cristãos em tempo integral. A igreja que ganhou o mundo antigo era cristã em tempo integral. Eles viviam o cristianismo. Eu pergunto, alguém aqui conhece bananeira? Todo mundo. Vocês concordam que bananeira produz banana? Tá. Você já passou na frente de um bananal e viu uma bananeira suando para dar banana? Nem na Venezuela. Bananeira soa para dar banana? Sabe por quê? Porque a natureza dela. O cristão saudável tem uma natureza que dá fruto. Faz parte dele. O que o nosso Senhor falou? Meu fardo é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Ah, tá bom, pastor, então agora eu vou virar um barbudão, cabelo branco, cajado na mão. Gente, não é isso. Não seja bobo, não seja ingênuo. Eu estou falando de vida aqui na terra. Pé no chão. Você não vai ser aquela metralhadora evangélica. Mas sempre que aparecer uma oportunidade, você vai ser um embaixador de Cristo.
no seu dia a dia, a sua vida vai ser transformada. Se você tem uma vida cristã saudável, você vai ser tocado pelo Evangelho, pela graça de Deus, e você vai experimentar mudança gradual, passo a passo. Como a Bíblia diz, de glória em glória, somos transformados à imagem de Cristo. Normal. Dando risada alto, contando piada limpa, se divertindo, trabalhando, almoçando em família, sendo colega de trabalho. Porque tem gente que parte, alguns são estéreis. Entendeu? Esterilidade não é bíblico. Outros é o chato do mundo, que você não aguenta ficar 5 minutos perto. Já viu aqueles crentes que você tem horror de estar do lado? Nossa, pastor, tem crente assim? Tá cheio. Gente, a gente tem que ser normal. Conversar normal, dar risada alta, bater papo normal, falar das coisas do Senhor normal. Não precisa impostar a voz. Irmão, vamos agora invocar o nome do nosso santo Deus e vamos fazer uma oração por essa dor de cabeça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não, você vai chegar e falar, mano, vamos pedir para Deus curar essa dor de cabeça? Vamos. Põe a mão no ombro e fala, Senhor, em nome de Jesus, vem com a tua cura, alivia essa dor de cabeça, vem com a tua graça. Amém. Quanto durou? 17 segundos. Teve alguma palavra difícil? Acabou. Agora, se Deus vai curar ou não, não é problema seu. Mas o camarada vai lembrar, aquele cara orou por mim. E quando ele tiver um problema na vida dele, quando ele tiver uma crise, quem é que ele vai procurar? A macumbeira ou você que orou com ele? Entendeu? E aí você vai chegar de boa, falar, meu amigo, olha, nem sei direito o que fazer, mas vamos orar. Vamos dar uma rezadinha. Nossa, pastor, crente reza, crente reza. Não importa o nome. Eu me dirijo a um Deus que é presente, eu me dirijo a um Deus que é meu Pai. Quando você vai na casa do seu pai, você fica falando com palavra difícil? Você chega na casa do seu pai e fala, querido pai, pelo beneplácito da sua presença, seu pai vai lá para sua casa e fala, filho, você comeu o que no café da manhã? Você vai chegar, ô pai, e aí, tudo bem? Lógico, você vai ter respeito com Deus? Vai ter reverência? Vai. Mas o que eu estou querendo te dar é um equilíbrio. Uma vida que prospera, uma vida que carrega a presença de Deus, onde você não é nem estéril e nem é o chatão. É uma pessoa normal, que serve a Cristo. E que naturalmente vai dando fruto, vai sendo transformado. Sem folclore. Pé no chão. Amém? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 11. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que Salomão dera por sua generosidade real. E então ela voltou e partiu a sua terra, ela e os seus servos. Até aqui. Veja, quem aqui já viu um almugueiro? Agora eu judiei. Gente, o que é almugue? Almugue é o tipo de uma madeira de lei chamada sândalo. Esse nome você conhece. É uma madeira raríssima, que serve para várias coisas, principalmente instrumentos musicais. Coisas que não acabam. Era a melhor madeira na época, mas olha o que aconteceu. Ela levou um monte de presente. Você imagina uma comitiva que tem que levar só de ouro 4.500 quilos. 4 toneladas só de ouro.
Mas ela não levou só ouro, ela levou madeira, ela levou presente. Imagina o tamanho da comitiva. A viagem dessa mulher deve ter levado entre 4 e 5 meses. Só que ela voltou, pelo que a Bíblia diz, mais carregada do que foi. Porque ela veio para abençoar e foi abençoada. Para mim foi impossível não ligar o fato. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Aí eu lembrei de 1 Coríntios 9, que diz que se você semeia a semente que Deus te deu na obra, Deus abençoa para que você tenha mais semente para abençoar a obra. É impossível não lembrar dessa verdade bíblica. Coração aberto. Essa mulher veio para abençoar. O que ela queria? Honrar Salomão. O que Salomão fez? Recebeu tudo e honrou muito mais ela. E ela foi embora feliz para a África. E provavelmente a fé bíblica começou a ser lançada ali. Amém? Vamos lá, versículo 14. E o peso do ouro que trazia Salomão a cada ano era 666 talentos de ouro. Além do que entrava dos negociantes e do contrato dos especieiros, e todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 pávises de ouro batido, 600 ciclos destinou para cada pávises. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arrates de ouro destinou para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, o revestiu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encostos até o assento, e 2 leões em pés juntos nos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque todos os dias de Salomão não tinha valor algum, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis e traziam ouro, prata, marfim e macacos e pavões. Até aqui. Veja, primeiro, trono de Salomão. Tinha 12 leões de cada lado, todo feito de marfim raríssimo e todo revestido. Ao lado do trono tinha 2 leões. Obra faraônica, não havia na época nenhum trono igual àquele. Que mais que o texto fala? Os navios faziam viagens de 3 anos. O que nos leva a entender que a distância coberta era grande. Comércio marítimo internacional. Eles traziam 666 ciclos de ouro. O que é importante aqui? Na sua vida você vai ouvir algum pregador falar que Salomão caiu porque trazia 666 quilos de talento de ouro. Por causa do 666 do Apocalipse. Você ainda vai ouvir isso. Sem pé nem cabeça. Não tem nada a ver. Entendeu? Aquele número do Apocalipse é um símbolo. Aqui é um número. Isso aqui vai dar mais ou menos, vamos lá, 120 talentos de ouro, 4,5 toneladas, vezes 5. Aproximadamente ele trazia por ano 25 toneladas de ouro. Todo o ano. Se ele reinou 40 anos, quanto que ele trouxe de ouro? Está entendendo a conta? Percebem a cabeça de Salomão? Salomão tinha que lidar com guerra nessa época? Não. Salomão tinha que lidar com revolta? Não. Por quê? Porque a bênção de Deus veio sobre ele. O que ele fez?
Vamos trabalhar. Vamos ganhar dinheiro. O pastor falou ganhar dinheiro? É exatamente isso que eu falei. Você está em paz, você está bem? Corre atrás, vai à luta. Vai resolver sua vida. Vai ganhar dinheiro. Porque dinheiro ajuda muito. É bíblico ser próspero. O que não é bíblico é transformar Deus em banco. Isso não é bíblico. Mas prosperar não é pecado. Agora, para prosperar, você vai ter que se ralar. Você vai ter que trabalhar duro. Você vai ter que se dedicar e vai ter que aproveitar os dias de paz para edificar. Porque na sua vida vão haver crises, na sua vida vão haver enfermidades, na sua vida vão haver lutas, na sua vida vão haver reveses, na sua vida vai haver luto, na sua vida vai haver muito dia bom, mas também vai haver dias tristes. Então você tem que aproveitar quando as coisas estão boas. Não fica olhando o que está do lado. Deixa o mundo se explodir. Vai cuidar da sua vida. Não estou querendo dizer que é para você ser omisso. O que eu estou querendo dizer é para você não perder tempo com coisas que você não pode cuidar. Vai cuidar da sua vida. Programa como é que é o programa de cuidado com a vida? Como é que o pessoal fala? Programa de manutenção da vida. Ah, programa de respeito à vida. Cada um cuida da sua. E vai ser feliz. Segue o exemplo de Salomão. Gente, para vocês terem uma ideia, até zoológico Salomão montou. Imagina o luxo desse homem. E a Bíblia em nenhuma linha fala que estava errado. Não é pecado ter dinheiro. Existe um filme, que é um livro muito conhecido, chamado Deus é Dono do Meu Negócio. Se eu não me engano, é do fundador da Indústrias G.C. Lever, que hoje já tem outra formação. Esse fundador era cristão. E ele era um empresário muito competente. E ele contribuía muito para a obra de Deus. E a oração dele era o seguinte, que ele pudesse abençoar mais a igreja. O que aconteceu? Deus abençoou esse homem de uma forma tal, que do lucro que ele tinha, 10%, que era o dízimo, ele vivia. E 90% ele ofertava para a igreja mundial. Se você puder, tem até esse filme bem antigo, Deus é Dono do Meu Negócio. Imagina do que Deus te abençoa, 90% você contribuir na obra e viver tranquilo com 10%. Será que se Deus te desse a grana que deu para o dono da G.C. Lever, você tinha maturidade cristã, compromisso para a obra, para Deus te abençoar dessa forma? Ou você ia acabar a vida que nem o Maradona, enfiando cocaína na orelha? Ou você ia acabar a vida com tanta gente famosa que encerrou de maneira trágica, sem saber onde colocava o dinheiro? Sabe por que isso aconteceu? Porque eles não tinham Deus. Quem tem Deus tem um propósito. E o principal propósito de quem tem Deus de verdade é edificar a obra. Existem irmãos que têm o dom de contribuir. Existem irmãos que têm o dom de prosperar para sustentar obras. Talvez você seja uma dessas pessoas. Amém? Tudo com discernimento, com sabedoria e com equilíbrio. Amém? Porque crente não faz besteira. Lembra qual é a regra que a gente ensina aqui na igreja? Quanto maior o valor da oferta, maior o nível de oração para confirmar se é de Deus. Ah, vou dar 10 mil reais, vou dar 20 mil reais, beleza.
Nossa, o senhor está me incomodando para dar, eu acho um valor já mais alto, R$1.000. Tá bom, vamos orar, amor. Vamos ver se é a direção do Senhor. Ora lá uma semana, 10 dias, 15 dias. Chega para e aí, está em paz? Não, estou em paz, vamos contribuir. Aí vai. Quanto maior o valor, maior o discernimento. Mas que a gente fica desafiado com o testemunho desse dono da GC Lever, a gente fica. Entendeu? Porque nós temos que ter um limite, gente. Você quer tanto dinheiro para quê? Tem uma casa de 5 pavimentos na praia. Aí ela vai ficar mofando. E você vai ter uma dor de cabeça enorme para arrumar zelador para cuidar da casa. E capaz de eu ter que cuidar da casa, você não pode nem servir a Deus direito. O que Deus faz? Não dá. Infelizmente, tem irmão que não pode ter dinheiro, porque o dinheiro afasta ele da igreja. E ao contrário, tem irmão que quanto mais dinheiro tem, mais compromisso com Deus ele tem. A pergunta é, em qual dos dois casos você se encaixa? É uma boa pergunta. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 23, caminhando para o fim. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, e roupas, e armaduras, e especiarias, cavalos e mulas. Isso faziam de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém, e fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies, e traziam do Egito para Salomão cavalos e fio de linho, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho por um certo preço, e subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150. Assim, por meio deles, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Até aqui. Veja que interessante. Além do comércio marítimo, além de ser um grande construtor, além de ser um grande administrador, além de fazer tudo que ele fazia, Salomão montou uma montadora de veículos. Vinham carros do Egito, ele juntava esses carros com cavalos e exportava para os grandes reis da época. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati. Será que Salomão era um cara ungido? Gente, o que eu aprendo aqui? O que vinha na mão de Salomão, ele se esforçava para fazer bem feito e ganhar dinheiro. Pode ser, olha a minha frase, pode ser que Deus tem te dado oportunidade de prosperar. E você talvez, por preguiça ou por não perceber, está sendo omisso, está sendo molenga. Gente, aquele que sabe do bem que tem que ser feito e não faz, peca. Se Deus está te abençoando e você é preguiçoso, você está pecando. Faz o seguinte, faz como Provérbios ensinou, vai ter com a formiga. E vai descobrir o significado da palavra trabalho. O que eu estou querendo transmitir para você? As aplicações aqui, gente. Vivemos em paz, num país em paz, onde você tem liberdade para sair de casa, independente do governo. Vamos trabalhar, vamos cuidar da vida, vamos aproveitar as oportunidades que Deus deu. Você é jovem, vai estudar, vai trabalhar, você é mais velho,
construa, edifique, prospere. Como eu tenho falado, seja você o seu presidente. Quem nos governa é Cristo, embora nós tenhamos políticos aqui na terra e temos que ter nossas escolhas. Não misture as duas estações. Uma coisa é o governo humano, outra coisa é o que você tem feito. O que eu tenho percebido? Entendo que eu vou falar com equilíbrio. Não distorçam as palavras. Tem muita gente perdendo tempo com o que não devia. Existem coisas necessárias a fazer na nossa vida natural? Sim. E é para ser feito, lembra? Para o mal prosperar, basta os bons ficarem quietos. Ponto, não, vírgula, mas fiz a minha parte, eu fecho essa porta e abro as outras, eu vou correr atrás. Não fico parado esperando. Não fico contando com o governo. Não fico contando com homens, lembra? Jeremias ensina, maldito o homem que confia no homem. O que é confiar no homem ali? É confiar no braço forte do homem. Se você está esperando o governo, você já perdeu. Para de esperar governo, seja da bandeira que for. Corre atrás. Faz o seu melhor, que Deus vai te abençoar. Entendeu? Política é política. Eu ensinei para vocês política. Agora, correr atrás da vida, fazer o que vem à mão, é dia a dia, é realidade. Existem coisas a ser feitas, coisas práticas. Lembrando que as riquezas têm um perigo de te corromper. Você só pode ser próspero com a sabedoria divina. Senão essa riqueza vai destruir sua vida. Por isso que muitas vezes Deus não abençoa. Porque se der, a pessoa se perde. Então assim, aqui também é outra aplicação. Primeira, correr atrás. Segundo, o perigo das riquezas. Terceiro, o que eu marquei aqui? Veja. Testemunho público das suas obras. O que eu estou falando aqui? Tentar ser o melhor patrão, tentar ser o melhor funcionário. Isso é testemunho público. Deus vai ser glorificado na sua vida. Turma vai olhar e falar, nossa, não é que fulano é sábio? Como ele é esforçado? O patrão vai olhar e falar, nossa, é o melhor funcionário. O funcionário vai falar, nossa, nosso patrão é um homem de Deus. Ele é justo, ele nos defende, ele procura o nosso melhor. Se nós precisamos de uma ajuda, ele está do nosso lado. É alguém que vale a pena eu vestir a camisa. Lembra disso, gente. Bom patrão tem bom funcionário. Bom funcionário tem bom patrão. Se você não tem um bom patrão, a primeira coisa que você tem que pensar, qual é a contrapartida? Será que você é um bom funcionário? Eu conheço pessoas que se abrir a boca, estou sem emprego, na hora aparece meia dúzia de vaga. E todo mundo quer ele trabalhando com ele. Porque a pessoa é firme. Eu conheço pessoas que se ele falar, estou precisando de alguém para trabalhar comigo, abre uma fila de um quarteirão. Porque todo mundo quer ser funcionário do cara. Porque sabe que o cara prospera. E o mais importante, como cristão, não deixar corromper. Que mais que eu coloquei aqui? Vamos relembrar o final do último capítulo, o começo do capítulo 9. Deus aparece pela segunda vez diante de Salomão. E Deus fala, ó, se você me obedecer, vou te prosperar. Eu vou te dar descendente no trono, vou fazer isso, fazer aquilo. Gente, obediência é sinal de que você ama realmente a Deus. Obediência está ligado diretamente a bênçãos vindas do Senhor. Existe uma matemática. Essa matemática é exata.
O alfabeto do crente não é ABCD. O alfabeto do crente é obedecer. Quando o crente desobedece, algo ruim acontece. Esteja atento. Presta atenção nas direções do Senhor. Esteja sensível. Como que eu consigo isso? Já dei a receita. Disciplinas espirituais. Leitura bíblica, jejum, oração e louvar o Senhor. Entendeu? E congregar. Se você não faz essas coisas, você nunca vai ser sensível à voz de Deus. Sabe aqueles hinos antigos? Jesus manda poder, Jesus manda poder, opera maravilha. Tudo folclore. Vai mandar poder para quê? Para você usar para os seus próprios deleites? Deus não trabalha assim. Deus vai mandar as coisas para usar no propósito dele. O compromisso de Deus é com o plano dele. E a boa nova qual que é que ele vai fornecer todas as ferramentas para que nós, todos, cumpramos o propósito que ele deu. Aí você vai olhar e falar, pastor, o pastor está exagerando, eu sou fraco, eu sou indisciplinado, eu não leio a Bíblia direito, eu não oro direito, tem hora que eu estou desanimado. Bem-vindo ao clube. Para isso que existe uma coisa chamada graça de Deus. Deus fala, o meu poder se manifesta melhor na tua fraqueza. Digo fraco, sou forte. Em quem? Em Cristo. Está precisando de alguma coisa? Está desanimado? Pede para Deus. Está precisando de sabedoria? Pede para Deus. Está precisando de uma porta aberta? Pede para Deus. E se aquilo estiver de acordo com o propósito dele, com certeza ele vai dar. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor nos capacite para toda boa obra. Que o Senhor nos dê ânimo, sabedoria, força, discernimento. Que o Senhor venha operando em nossa fraqueza. Derrama mais e mais da tua graça. Derrama da tua sabedoria e nos capacita, Senhor, a cumprir toda boa obra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês.